Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tem sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo Ele pagou por nós. Obrigado, Senhor. Tu tens sido tão infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
dia a tua morte trouxe vida a todos nós. Trouxe vida a você. Deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Abra sua Bíblia no profeta Jonas, capítulo 1, versículos 8 a 10. Profeta Jonas, capítulo 1, versículos 8 a 10. Muito embora eu vou me prender a uma única frase, mas quero ler esses 3 versículos. Assim está dizendo a palavra. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vem? Qual é a tua terra? E quem és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Amém. Nós já conhecemos essa história de cor e salteado. Eu não estou lendo este texto para falar da incumbência de Jonas de pregar aos ninivitas, nem tampouco também para ressaltar a sua desobediência e a sua fuga, mas para falar sobre a identidade de Jonas, a sua disposição em demonstrar, mesmo naquela situação, a verdadeira identidade. É sobre isso que eu quero falar, a verdadeira identidade de um cristão. Nós sabemos que Jonas havia sido determinado ou mandado por Deus para ir pregar aos ninivitas, e não era uma palavra gostosa, agradável, não era uma promessa de chave, de casa, de carro, de emprego, de prosperidade, mas era uma palavra de repreensão. Jonas sabia também que os ninivitas eram muito cruéis para com aqueles que eles não gostavam, e os estudiosos acreditam que isso levou Jonas a temer ir cumprir aquilo que Deus havia dado. Se eles não gostarem de mim, eles irão judiar de mim, estou fora. Outros acreditam que por questão patriota Jonas não foi. Eu quero mais é que os ninivitas sejam riscados mesmo da história. Imagine só, espero não escandalizar, eu creio que aqueles que aqui estão não, mas os que estarão nos assistindo depois, com essa minha fala. Imagine só um obreiro corintiano está em um culto e diz: vocês querem que
algum pedido de oração e alguém se manifesta e ore pelo técnico do Palmeiras ou pelo principal jogador do time do Palmeiras, que ele está doente ou vão competir agora no próximo final de semana e ele precisa, né? E era uma situação mais ou menos assim. Talvez Jonas fosse corintiano e os ninivitas palmeirense ou vice-versa, e eles queriam mais que a casa deles pegasse fogo no dia que o bombeiro estivesse de férias. Ele não tinha desejo de ir lá e orar por ele, talvez por questão patriótica, repito. Mas também alguns acreditam que pelo fato de Jonas pensar que a palavra dele, o que Deus havia dito a ele, não se cumprisse, Deus vai se arrepender e não vai punir esse povo. O que aconteceu realmente, inclusive esse é o tema do livro do profeta Jonas, as misericórdias de Deus, e Jonas não entendeu aquilo. No final do livro, quando tudo termina, nós vemos ele indignado e esperando a punição dos ninivitas, e Deus precisou dar aquela ilustração para ele, aquela aula prática, através daquela planta que cresceu e cobriu a cabeça dele quando o sol estava quente, e depois morreu, e ele ficou muito indignado, e Deus então conclui: você ficou tão chateado por um pé de mato que você não fez nada por ele, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, na qual há mais de 120 mil homens que não sabem discernir a mão direita e esquerda, além de crianças e mulheres e animais também. Então Deus manifestou a sua misericórdia. Mas quando Jonas estava indo na direção contrária que Deus havia mandado ele ir, surge então do nada uma tempestade, e aquilo por si só foi interpretado possivelmente como uma zanga de Deus, porque eles haviam olhado antes no celular e eles perceberam que a meteorologia não indicava chuva para aqueles dias, aquela semana e anos, ou mês melhor. Aquilo era incomum, muito do nada veio, e eles, só é Deus que está zangado com alguém. Como existia várias pessoas naquela embarcação, de várias crenças, religiões e Deus, eles então apelaram cada um para o seu Deus. Foi quando eles convocam Jonas, depois que descobre dormindo, e faz essas perguntas que nós acabamos de ler. Esse questionamento, depois de ter Jonas sido apontado pelos sistemas que eles usaram para descobrir quem era o responsável por aquele acontecimento, lançando sorte. A sorte caiu sobre Jonas e eles pediram: declara-nos tu, quem é você? Que povo é o teu? Qual é o teu Deus? O que é que você faz? E nesse momento, para minha surpresa, Jonas não foge, Jonas não recua, Jonas bate no peito e diz: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor Deus que criou o mar, os céus e a terra seca. E diante desta declaração, os homens que ali estavam temeram a Deus e disseram: cara, você é louco, teme um Deus como esse que você está dizendo que é, e você tem coragem de desobedecê-lo? Nós sabemos que Jonas disse para eles: vocês precisam me lançar no mar para que tudo seja resolvido. E após Jonas ter sido lançado no mar e houve a bonança, aquelas pessoas que ali estavam reconheceram o Deus de Jonas e temeram a ele e ofereceram sacrifício a eles. O versículo de número 16 diz isso, de Jonas capítulo 1. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Poder dizer-se-ia que aqueles homens se converteram ao Deus verdadeiro a partir desse incidente. O Jonas desviado, podemos assim dizer, o Jonas no pecado, podemos assim dizer, mas quando ele decide mostrar a sua identidade e dizer: eu sou hebreu, com isso ele estava dizendo, nos dias de hoje, eu sou um crente, eu temo o Deus verdadeiro. E quantas das vezes, por muito menos, nós recuamos e negamos a nossa fé? Um que foi pastor meu, ele contava sempre a história de um menino que já tinha uma idade que dava conta de fazer a sua própria matrícula. E ele, muito falante, foi até a escola, e quando lá chegou, começaram a perguntar: qual é o seu nome?
João, e ele disse o nome certinho. O endereço da sua casa, e ele disse tudo muito certinho. O nome dos seus pais, mas num determinado momento perguntaram: qual é a sua religião? A sua religião qual é? Aí ele teve dificuldade de mostrar a sua identidade. E pensa que isso acontece pouco ainda hoje com os nossos adolescentes, com os nossos irmãos de uma forma em geral. Que Deus tenha misericórdia de mim, como obreiro, como pastor, pela infinita bondade dele, e que diante de toda e qualquer situação eu possa declarar quem sou e mostrar a minha identidade. Lembrando que muitas das vezes há uma distância grande entre aquilo que nós falamos que somos, entre aquilo que nós pensamos que somos. Também existe isso. Muito embora as nossas palavras e os nossos pensamentos também determinam a nossa fé, a nossa identidade, mas não é só isso. As nossas atitudes, acima de tudo, devem dizer que nós somos cristãos. Os doutores da lei, os fariseus, aqueles que se declaravam religiosos nos dias de Jesus, ou mesmo nos dias anteriores a isso, de João, eles muitas das vezes pensavam que era e diziam que era, mas de fato e de verdade não. Eles estavam equivocados no que diz respeito à sua verdadeira religião. Tanto é fato que no Evangelho de Mateus, capítulo 3, João se levanta contra aqueles e diz, chamando-os de raça de víbora: quem vos ensinou a esconder da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento, que as suas atitudes venham mostrar que vocês realmente são convertidos e arrependidos, e não presumam de vós mesmos dizendo: temos por pai a Abraão. E ele, quem sabe, apontando para as pedras que em volta estavam, dizia: até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que nós possamos ser de fato, com as nossas atitudes, aquilo que o Senhor espera que nós venhamos ser. Diante das pessoas, nós podemos até parecer boa pinta, diante daqueles que nos veem, mas de fato mesmo, na realidade mesmo, é o que o Senhor espera de nós. Em João, no capítulo de número 4, a partir do versículo 23, por demais conhecida, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e depois de um certo entendimento dela acerca de quem Jesus realmente era, ela então faz uma pergunta que perturbava ela por muito tempo. Os nossos pais dizem que é aqui em Samaria, no monte, o local certo para se adorar a Deus. Já os vossos pais, ou os judeus, dizem que é lá no templo em Jerusalém. E tu, como profeta, ó Jesus, o que é que me diz? E nós conhecemos de cor a fala de Jesus para aquela mulher: mulher, crê-me que a hora vem, e essa hora já chegou, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o fazem. Então a nossa adoração não deve ser evidenciada apenas por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós pensamos, mas acima de tudo na nossa atitude, e na nossa atitude não só externa, mas atitude interna também, na nossa mente e no nosso coração. É assim que nós devemos adorar a Deus, porque Deus, Ele valida aquilo que está dentro do nosso coração. Isaías, no capítulo 1, ele vai dizer para os israelitas: eu estou farto do seu culto, da maneira como vocês vêm até diante de mim, com os lábios, mas não com o coração. Traze animais, traze ofertas, entoa o louvor, guarda os sábados, observa as luas novas e outros rituais mais. De fato, vocês não me serve. Deus espera que servamos a Ele em espírito e em verdade. É assim que Ele nos quer servindo com certeza. Jonas declara: eu sou hebreu. E quando ele diz isso, ele tinha em mente o que poderia lhe acontecer. E nós sabemos o que aconteceu na sequência. Ele foi responsabilizado por aquele acontecimento. E por conta disso ele foi lançado fora
da embarcação. Ele jamais imaginaria que seria salvo por um grande peixe. Possivelmente ele pensou: serei lançado à morte agora, mas ele estava disposto a morrer e não negar o seu Deus e a mostrar a sua verdadeira identidade. E quantas as vezes, por bem menos que isso, nós queremos esconder a nossa verdadeira identidade, por bem menos que isso, por causa de uma porta de emprego. Hoje não mais ser crente, agora ser evangélico, parece até que está em alta, mas houve um tempo em que, se uma pessoa dissesse para o seu empregador que ele era crente, a possibilidade de ele não ser aceito como funcionário, como empregado, era grande. Então algumas pessoas procuravam esconder do outro que ele era crente. Houve casos até de pessoas que se casaram e não disseram para o outro: olha, eu estou indo à igreja, porque de fato ele não era ainda o cristão assumido. Eu frequento a igreja, a minha família chegou a se casar, e isso só foi reconhecido depois de casado. E houve então o rompimento do casamento. A mulher disse: eu não quero você como meu esposo, porque eu te surpreendi rezando no fundo do quintal, e aqui dentro de casa tem oratório por toda parte. Se você quer rezar, reze na frente de um desses oratórios e não lá no fundo do quintal. Isto é coisa de protestante, disse ela na época. É uma história longa, eu não vou entrar em detalhes agora. O fato de Jonas, nós já lemos 1:16, ter se declarado temente a Deus, mexeu com as pessoas. Ele não imaginava que aquilo ia acontecer, mas aqueles homens se converteram por causa da atitude de Jonas. Quando nós declaramos que somos crentes de fato, com todas as letras e de todas as formas, o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa revelação vai influenciar positivamente a vida das pessoas à nossa volta, e elas também serão levadas a temer a Deus, a obedecer a Deus, a glorificar, a honrar o nome de Deus, por causa da nossa atitude de declarar que servimos ao Senhor. Inclusive é para isso que nós temos sido chamados, para sermos testemunhas de Deus, para sermos testemunhas de Jesus. E nós seremos eficientes se nós declararmos em toda e qualquer situação o que realmente somos. Há um fato muito conhecido de todos nós, os leitores da Bíblia Sagrada, dos 3 colegas de Daniel, o Mesaque, o Sadraque e o Abdenego. Na verdade, Ananias, Misael e Azarias, os seus nomes que anteriormente faziam alusão ao Deus único e verdadeiro, foram trocados para homenagear as divindades pagãs de Babilônia, e por isso é que eles receberam esse nome, né? Mesaque, Sadraque, Abdenego. O próprio Daniel foi mudado para Beltesazar, quer dizer Bel te guarde, Bel ou Baal, a principal divindade pagã ali em Babilônia. Só que entre si eles chamavam pelos mesmos nomes, eles não aceitavam aquele apelido, vamos assim dizer, que havia sido colocado neles, atribuindo louvor às divindades pagãs. E você conhece bem a história quando Nabucodonosor erigiu aquela grande estátua e exigiu que todos se curvassem diante delas, e aquilo ia contra a fé que professava aqueles 3 moços. Então eles permaneceram em pé. Quando todos se curvaram, destacou no meio de todas as pessoas, e não faltou quem corresse ao rei e apontasse-os dizendo: ó rei, tem honrado tanto aqueles 3 jovens, diz que eles são isso e aquilo e outro mais, mas ele te desobedece. Eles estão em pé, mesmo tendo dado tal ordem, e a sua orquestra tocasse. E o rei, com todo carinho, eu quero crer, se vira para eles e talvez pronuncia-se mais ou menos assim: ó meu caro jovem, eu imagino que vocês não entenderam realmente o que foi que eu pedi, mas como vocês são muito bons, eu gosto muito de vocês, vou oferecer uma segunda chance. Outros não teriam não, mas vocês vão ter sim. Eu preciso que vocês se curvem quando a orquestra for tocada. Se isso não acontecer,
vocês serão executados, lançados na fornalha de fogo ardente. Os 3 disseram: ó rei, nós entendemos muito bem, sim. Nós não podemos curvar diante dessa estátua, porque vai contra aquilo que nós somos, espiritualmente falando, a nossa fé. Não se faz necessário nem pôr a sua orquestra para tocar. Não se dê esse trabalho, não. Não perca esse tempo, não. Nós não vamos nos curvar. E tem uma coisa: o Deus que nós servimos, Ele poderá nos livrar da sua mão. Se Ele não nos livrar da sua mão, seremos lançados na fornalha de fogo, mas Ele poderá nos guardar dentro da fornalha também. Agora tem uma outra coisa: Ele poderá não nos livrar da sua mão, nem nos livrar do calor do fogo. Então, obviamente, seremos esturricados, né? Mas mesmo assim, não adoraremos a imagem que edificasse. Olha que coisa linda! É para se dar glória a Deus à disposição desses 3 moços, né? Por um acaso, nesse único e específico caso, Deus eliminou o calor do fogo. Enfurecido, Nabucodonosor disse: aqueça a fornalha 7 vezes mais, que era para neutralizar qualquer efeito espiritual, assim eles criam. O calor do fogo foi tão grande que os homens que foram jogar eles morreram queimados, a Bíblia diz, os soldados que se aproximaram para atirar ele lá dentro. Mas neles nada o fogo fez, senão nas cordas que prendia, e eles livremente caminhavam. Mas se nós for olhar para outros episódios, dezenas, centenas e com certeza milhares de irmãos nossos não tiveram a mesma sorte. O fogo queimara a sua carne, sim, e eles morreram sentindo essa dor, mas não negaram o nome do Senhor, nosso Deus. E hoje nós cantamos, e hoje nós contamos essa história, como eu acabo de contar. Hoje se escreve livro, hoje se faz até filme baseado nesse episódio, mas não foi fácil para eles naquele momento decidir dizendo: eu sou cristão. Vamos traduzir para os nossos dias, para a atualidade. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, com certeza. A nossa disposição em temer a Deus de fato. Nós estamos vivendo um momento em que podemos dar prova, ou uma pequena amostra da nossa disposição de servir a Deus. Ezequiel, capítulo 18, vai dizer da responsabilidade individual, pessoal, particular. E o profeta diz: o filho não levará a maldade do pai, o pai não levará a do filho. A alma que pecar, essa vai responder pelo seu ato pecaminoso. E aquele que fizer justiça também vai ser recompensado pelo seu ato de justiça. E nós poderíamos continuar dizendo: a esposa é responsável por si, o esposo e os demais membros da família e outros mais. Nesse tempo que nós estamos vivendo, quando hoje estamos nesse culto, é uma oportunidade que estamos tendo de mostrar a nossa identidade. Alguns homens jamais virão em um culto, em uma reunião, dizendo: eu não vou porque a minha esposa não pode ir, porque o meu filho não pode ir. Alguns filhos dirão: eu não vou no culto, na reunião, em hipótese alguma, porque o meu papai não vai, porque a minha mamãe não vai. Ou esposas não virão porque os seus esposos não virão, e vice-versa. É tempo de nós decidirmos por nós mesmos, e é muito gostoso e muito certo quando o casal pode estar junto na igreja, quando a família toda pode estar junto na igreja, mas quando isso não for possível, o homem deve decidir por si, a mulher deve decidir por si. Nós devemos, no particular e no individual, servir a Deus. Mais uma vez, se reportando a esse tempo e a oportunidade, me referindo à pandemia que estamos vivendo, de declarar de fato a nossa fé. Quantas pessoas se enclausuraram na sua casa, e alguns não só na sua casa, estão indo até o seu serviço também, não pararam de trabalhar, mas no que diz respeito às coisas de Deus, fecharam. Não tem mais cultuado, não tem mais, nem mesmo das lives participado, não se manifesta dizendo: estou ouvindo. Nós temos tido aqui várias oportunidades sendo oferecidas para as pessoas estar no individual, no particular,
Eu tenho estado na igreja 4 dias por semana, 4 horas por dia, pela manhã e à tarde, e muitas dessas pessoas durante esse tempo todo não compareceram em uma única dessas reuniões para um momento de oração, para dizer estou aqui vivo, ou para trazer a sua contribuição, a sua oferta. Eu não sei, talvez não tenha fundamento a minha colocação, mas eu cuido que tem o Espírito de Deus. Dê uma olhadinha para dentro de você mesmo, que porventura esteja agindo assim, não necessariamente os que estão aqui presencialmente agora, mas aqueles que terão oportunidade de assistir depois. Será que com isso eu não estou identificando quem eu realmente sou, ou quem eu realmente deixo de ser? Que o Espírito do Senhor fale melhor no coração de cada um de vocês, no coração de cada um de nós. Eu quero orar nesse momento, e quando estarei orando, o meu pedido é a seu favor, e quero que você também faça isso. Senhor, ajude, eu também oro, ajude-me, Senhor, a ser de fato um servo teu. Eu quero declarar com as minhas palavras, com a minha mente, mas também com as minhas atitudes, em espírito e em verdade quero te servir, e quero dizer, eu sou hebreu, eu sou cristão, um autêntico cristão. Lembrando que a igreja, ela é individual, você é igreja, eu, nós no particular, mas ao mesmo tempo, igreja é coletivo. Vou repetir o que eu digo sempre, a igreja é representada por um rebanho, que uma ovelha só não é rebanho. A igreja é identificada por um prédio, por uma construção, um tijolo só não é construção. A igreja é identificada como um exército, um soldado só não é exército. A igreja é identificada como um corpo, um braço ou uma perna só não é corpo. Então, no particular e no individual nós devemos ser, mas no coletivo também. Então, se alguém acha que dentro da sua casa e sozinho pode ser crente de fato e servir a Deus e fazer parte da igreja, nem sempre pode ser assim. Existem casos e casos. Então vamos nos envolver, vamos participar e vamos estar ligado como corpo, ainda que nem sempre possível presencialmente, cumprimentando ou abraçando, mas que mesmo à distância nós venhamos fazer isso daí. Deus há de dar a direção a cada um e mostrar como proceder para assim ser. Quer se colocar em pé? Os que aqui estamos? Vamos lá então orarmos a Deus. Te dou graças, Senhor, em o nome de Jesus, pela oportunidade de estar falando a Tua palavra nessa manhã. Te louvo pela vida de cada um daqueles que vieram para essa reunião e por todos aqueles que participarão depois assistindo, vendo isso que gravado ficou. Que a Tua graça esteja envolver a vida de todos nós e que para a glória, honra e louvor do Teu santo nome nós venhamos viver e ser, e que a nossa identidade seja apresentada através daquilo que pensamos, através daquilo que falamos, mas principalmente através do nosso comportamento, da nossa atitude dentro do nosso homem interior, do nosso espírito, que em verdade venhamos te adorar. Ó Deus, que toda graça, toda unção e toda força da tua parte nos seja dado para prosseguir na nossa caminhada espiritual. Olha para aqueles que aqui estão, olha para os irmãos que nos seus lares estão. A história que envolve a vida de cada um, o Senhor conhece. Deus rico em misericórdia, grande em amor e disposto a perdoar e manifestar-se a favor daquele que se reconhece falho, como o caso de Jonas, que se declarou falho, e ele foi recebido pelo Senhor em perdão, e ele foi usado pelo Senhor para abençoar vidas. Que o mesmo venha acontecer comigo, conosco, ó Pai, a cada instante, ou seja, que venhamos reconhecer as nossas limitações e voltar-nos para Ti, buscando a graça, a ajuda, a força e a bênção da Tua parte. Manifesta-te perdoador agora na vida daquele que busca a Tua misericórdia e bondade. Manifesta-te fortalecendo agora, animando agora, levantando agora
aquele que está desanimado, aquele que está fraco, aquele que está se indispondo, ó Pai. Diante dessa situação que vivemos, eu peço, imuniza a tua igreja, imuniza-me a mim, imuniza as nossas famílias, imuniza a nossa Porto Ferreira, o nosso estado, o nosso Brasil. Toma conta da nossa cidade, do nosso prefeito, dos vereadores, do nosso governador, de cada uma das autoridades políticas, seja municipal, estadual e nacional. Que a graça do Senhor envolva a vida do nosso presidente e de todos os que têm influência sobre a nossa nação. Se há alguma intenção maliciosa, maldosa, seja lançada por terra, neutralizado, desmascarado, e que a verdade venha à tona, e o que realmente for bom, venha acontecer para o nosso Brasil. No nome de Jesus oramos e por tudo agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo com todos seja para todos sempre e permaneça. Junto vamos dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Senhor. Estamos nós